Eu estava ali, quando estávamos ali a almoçar, eu estava a pensar sobre o que ia falar esta tarde, porque eu estava numa dúvida. Eu estava com dúvidas sobre o que é que ia falar esta tarde. E durante o almoço, eu ouvi assim algumas frases. E vou falar de um assunto que eu acho que é muito importante para nós, que somos casais. E para isso nós vamos principiar a leitura em Mateus capítulo 2, e depois eu vou ler outras passagens, mas depois não precisam de me seguir. Mateus capítulo 2. Mateus 2, e vamos ler aqui alguns versículos. Vamos apreciar o verso 1. Versículo 1 de Mateus, capítulo 2. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda a Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera, e enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai-lhes diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dávidas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e a sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até à morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar a todos os meninos que havia em Jerusalém, em Belém, desculpem, e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiria dos magos. E depois continua e diz: então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existem. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Para já está aqui a palavra de Deus, e nós vamos então ser algumas considerações continuar acerca da família, neste caso
E hoje, à tarde, vou falar sobre filhos. Sobre os nossos filhos. E também, talvez, sobre os nossos netos. Sobre os nossos filhos e os nossos netos. Todos nós conhecemos esta história de cor e salteado. Acho que todos nós. Sabemos que não havia um lugar para José e Maria. Isto até se conta às crianças na escola dominical. Sabemos que o Senhor Jesus foi colocado numa manjedoura. Sabemos que os anjos vieram e anunciaram tanto aos pastores lá nos campos o nascimento do Senhor Jesus Cristo. E todos nós falámos disto. Falámos na escola dominical, falámos às crianças, pregámos acerca disto. Mas há uma coisa, irmãos, que nesta passagem está aqui bastante evidente e que não se fala muito, que é sobre a fuga para o Egito. A fuga para o Egito. E depois o seu regresso, novamente, para a terra. Uma pergunta que eu costumo fazer, que eu fiz quando estava a preparar esses pensamentos, apenas os simples pensamentos, era esta. Como é que eles conseguiram escapar a Herodes? Como? Nós imaginemos, irmãos, por exemplo, vivemos numa terra, numa aldeia, numa vila qualquer. Imaginemos isto, num país governado por um ditador, por exemplo, isso é apenas um exemplo. Imaginemos que saía um decreto em que as crianças de 2 anos para baixo iriam ser mortas. Agora imaginemos que o presidente fazia este decreto e esta lei entrava em vigor e nós teríamos, na nossa localidade, teríamos o exército, talvez o presidente da Câmara, não sei, a procurar o nosso filho, por exemplo. Vamos supor que é o nosso filho para o matar. E eu pergunto, qual eram as chances de sobrevivência? Eu acho que atualmente seriam muito menores, acho eu. Isso é apenas um pensamento. No entanto, aqui, diz a palavra de Deus, que eles escaparam para o Egito. Antes de falarmos desta fuga para o Egito, eu queria vos falar um pouco acerca de Herodes. Quem era este homem Herodes? Ora bem, para eu tentar saber alguma coisa acerca deste Herodes, eu tive que ir à internet. Só podia ser, talvez recorri-me à história daquilo que porventura estaria escrito. E eu, por aquilo que eu li, não sei se é verdade, se é mentira, isto é apenas uma coisa que eu li, lá nos vários textos que eu procurei pela internet, uma coisa que eu descobri foi que este Herodes, embora a Bíblia fale que ele era o rei, temos aqui logo no princípio, que o rei Herodes, né, logo no versículo 1, o rei Herodes, nós depois reparamos que por aqui abaixo, pela passagem que nós lemos, nunca mais é dito que ele era rei. Fala-nos de Herodes. Então, daquilo que eu consegui pesquisar, Herodes na realidade não seria um rei, propriamente dito, de rei. Seria algum governador nomeado pelo Império Romano. Sabemos que o Império Romano é que tinha o domínio naquela altura de Israel, e então seria alguém que teria poderes de rei, algum governador, tanto que o Império Romano teria estabelecido ali, com poderes de rei, com autoridade, portanto, como se fosse um rei, para poder governar
aquele povo ali. No entanto, diz a história, segundo o que dizem os historiadores, este Herodes, ele é um homem muito mau. E ele, só para vos dar a ideia, segundo a história, ele vingou-se de uma derrota que o seu povo teve, porque segundo diz a história, ele era de Edom, ele era edomita, e ele vingou-se tanto com os judeus por ter perdido uma guerra. Não vou entrar muito mais em muitos detalhes. Diz também a história que ele matou a própria esposa, matou os seus filhos, que teve com a sua esposa. Portanto, ele fez coisas, mandou matar várias pessoas, muitas pessoas. Bom, não interessa. Mandou matar muitas pessoas. Mas nós olhamos aqui para a palavra de Deus, e a pergunta que se faz é esta: como é que uma família tão pobre, que era José e Maria, porque eles eram pobres, como é que uma família, eu digo que eram pobres porque eles eram, José era carpinteiro, portanto seriam pobres, como é que uma família tão pobre, com um recém-nascido, reparem, não é como uma criança que corria, saltava, brincava, era um recém-nascido, consegue fugir para o Egito. Sabe, irmãos, sem medo de querer falhar muito, nós podemos traçar um paralelo entre os perigos da altura de Herodes com os perigos de agora, da época. Sabem que a palavra de Deus diz, vocês sabem tão bem como eu, que a Bíblia descreve o diabo como o príncipe deste mundo. E diz que a palavra de Deus diz que ele anda em redor como o leão que ruge buscando a quem possa tragar. Nós vimos isto. Sabemos que ele veio para matar, roubar e destruir. Também sabemos isto. Sabemos que ele já matou, já roubou e já destruiu muita gente. Milhares, milhões de pessoas. E continua a roubar, continua a matar e continua a destruir. Ele destrói, se possível, irmãos. O objetivo de Satanás é destruir aquilo que Deus, no princípio, sempre teve, a família. Porque ele sabe que se destruir a família, todo o resto está como ele quer. Ele está a tentar, aliás, ele sempre tentou. Já começou com Adão e Eva, no caminho ali, no Jardim do Éden, já começou ali. Ele sempre tentou e vai continuar a tentar. E, infelizmente, ele tem conseguido. Ele tem matado, ele tem roubado, ele tem destruído milhões de pessoas. E valentes, irmãos, valentes, deixa-me usar esta expressão, não sei se estará certo, se estará errado, valentes da inexperiência da juventude, que agora não está aqui, claro, os jovens não estão aqui, quando digo jovens, digo os nossos filhos, valentes da inexperiência da juventude, o diabo, ele tem, aos poucos e poucos, matado os nossos filhos. Matado, entre aspas. Tem roubado. E tem destruído os nossos filhos. Os nossos filhos têm sido enganados. Que é esse o trabalho do diabo. É enganá-los. Eles têm sido enganados. Têm sido confundidos. Eles têm sido atropelados por muitas coisas. Têm sido drogados. Têm sido viciados. Têm sido violados. O diabo está a fazer isto nas famílias. Está a destruir os nossos filhos. Além de destruir marido e mulher, o passo seguinte é destruir os nossos filhos. E ele, infelizmente, tem-no conseguido e muito bem. Tem-no conseguido e muito bem. É só olhar para as notícias
e nós vemos, enfim, pessoas, jovens esfaqueados nas entradas das discotecas, jovens mortos, lutas da rua, lutas, são os jovens à volta do fumo, à volta da droga, à volta de, sei lá, são discussões, tudo, está lá tudo. É só olhar para as notícias e nós vamos a perceber o que é que o diabo tem feito com os nossos filhos. Mas não vos quero só dar mais notícias, também quero dar-vos uma boa notícia. E a boa notícia, irmãos, que nós temos, e vamos ver pela palavra de Deus, a boa notícia que nós temos é que esta história que acabamos de ler, que nós acabamos de ler o texto dela, pode-nos trazer, os pais, nós como pais, não precisamos de ficar passivos, não precisamos ficar parados. E há uma necessidade urgente de nós como pais, irmãos, agirmos, nos mover, olhar para os nossos filhos e ver uma coisa que eu vejo aqui na palavra de Deus, nesta passagem. Temos aqui uma criança, é o Senhor Jesus Cristo. Temos aqui uma criança. E a grande necessidade que nós temos aqui, uma vez que nós não podemos ter os nossos filhos numa de Roma, que nós não vamos conseguir ter, há uma coisa que eu vejo aqui, sabem qual é? Foge com o teu filho. Foge. Pega no teu filho e foge para longe. Mas para muito longe. Mas o que é que significa isto? Estás a dizer para eu sair da Quinta do Conde e ir para o norte. Bem, se vocês forem para o norte, para as Fontanhas, fico contente. Ok? Fico todo contente. Oh, Carlos, e Zé Carvalho, desculpa lá, e Nando, desculpem, mas eu fico muito contente. Ok? Mas não é isto que me refiro. Não estou a dizer para vocês saírem da Quinta do Conde, ou saírem de onde quer que estejam. O que é que significa isto, irmãos? Significa, quando eu digo fugir com o nosso filho, irmãos, significa que nós temos que olhar para os nossos filhos e que significa que nós não podemos afastar os nossos filhos da sociedade. Não podemos. Não podemos afastar os nossos filhos das escolas. Não podemos. Eles têm que ir para as escolas. Não podemos afastar os nossos filhos da faculdade. Não podemos. Eles vão frequentar a faculdade. Não podemos colocar os nossos filhos numa de Roma. Também não podemos. Não podemos esconder os nossos filhos sempre debaixo das nossas asas. Uma maneira de falar. Também não podemos. Mas podemos mantê-los afastados. Mantê-los longe dos ataques do diabo. Foge com o teu filho. Sabem que na altura de Herodes tentou tudo para matar o filho de José e Maria, o Senhor Jesus Cristo. Tentou tudo. E a única solução, só havia uma solução. Era fugir com o filho. Foge, foge. Então nós lemos que José recebe de noite, diz que a palavra de Deus, que ele recebe uma visão, para ele fugir com o filho. Agora, há uma coisa importante, irmãos, que antes de continuarmos, que temos que parar, eu vou parar aqui um bocado. Há uma coisa importante. Eu hoje vou falar de 6 coisas. São 3h30. Eu vou tentar ser breve. O relógio não está certo. Não está certo? Não estou está certo. Agora está certo. Agora está certo. Okay. Eu vou falar apenas de 6 coisas. Eu vou tentar ser rápido. Vamos prestar, irmãos, atenção, muita atenção aos detalhes, a estes 6 detalhes que eu vejo aqui. Pode ser que os irmãos vejam 7, 8, 9 ou 10. Se virem, vocês no final venham ter comigo, que eu fico muito contente. Se virem mais detalhes. Eu olhei para aqui e vi 6 detalhes. 6 detalhes.
Primeiro detalhe que eu vejo aqui, nesta passagem. José e Maria, tanto um como o outro, estavam os dois ligados a Deus. Estavam os dois, repito, ligados a Deus. Como? Maria foi visitada pelo Senhor. José foi visitado portanto, dizer que a palavra de Deus, como é que diz aqui? Desculpa lá, eu quero ser textual. Onde é que está? Aqui. E tendo eles retirado eis que o anjo do Senhor apareceu a José. O anjo do Senhor tinha aparecido a Maria. Agora aparece a José. Estavam os dois ligados a Deus. Não queiramos fugir com os nossos filhos se não estivermos ligados. Deixa-me contar aqui um exemplo. Todos aqueles que já viajaram de avião sabem muito bem, ou conhecem muito bem, a cooperação mútua que existe entre um piloto e um copiloto. Aquilo é impressionante, irmãos. É impressionante. Eu já viajei muitas vezes de avião. E eu, a cada vez que entro no avião, a primeira coisa que eu faço, sabe o que é que eu faço quando entro no avião? Porque é a única altura que eu posso olhar e ver. Eu normalmente entro pela frente do avião e a primeira coisa que eu faço, estão ali aquilo agora tem outro nome, antigamente são os poderes, agora são os comissários de bordo. São os comissários de bordo, portanto, a receber-nos, e eu entro, a primeira coisa que eu faço é olhar para o cockpit. Porque eu gosto de ver o piloto e o copiloto, ali os dois. E eu, quando entro, eu digo, é impressionante como é que estes dois homens levam um avião de 300, 400, 500 passageiros, e às vezes mais, alguns mais, e estão os dois tão coordenados, que conseguem pegar no avião, levantá-lo e aterrá-lo. E quando um deles está descoordenado, sabem que aqui há uns anos, estamos a este exemplo, aqui há uns anos, eu e a senhora Inglaterra, estávamos ali à espera estávamos no aeroporto da Inglaterra, e estávamos ali à espera que, portanto, já tínhamos feito o check-in, já estávamos já dentro do aeroporto, e estávamos ali os dois, até estávamos num restaurante, como sabem que é cheio de restaurantes, é cheio de lojas lá dentro, e estávamos ali no restaurante, estava eu e a senhora, estávamos a comer qualquer coisa, já não sei o que é, estávamos a comer qualquer coisa, e de repente disparam os alarmes, porque eu nem sabia o que era aquilo. Eu só ouvi umas cenas, e de repente, não sei como é que eu olho, começo a ver todas as lojas a fecharem tudo. Nós estávamos à mesa, estávamos a comer, tudo fechou, as lojas fecharam todas, o pessoal levantou-se todo, em poucos minutos o aeroporto ficou deserto. Levaram-nos lá para um sítio, que eu nunca tinha ido para lá. Fomos lá por umas escadas e aquilo ficou deserto. E chegámos ali, ficámos cá fora há algum tempo. Depois veio-me, portanto, uma senhora dizer que, passado algum tempo, dizer que já podíamos regressar outra vez ao aeroporto, podíamos voltar a entrar, que já, portanto, mas já não disse nada. E eu disse assim para a minha esposa, isto deve ter sido algum simulacro, aquela coisa que eles fizeram para ver se nós, pronto, como é que reagiam os passageiros. Entramos, já nem voltávamos para a mesa, porque aquilo já estava tudo pronto. Disse, olha, vamos já para a porta de embarque, que a porta de embarque eu já tinha aberto, e fomos para a porta de embarque. Quando chegámos a casa, nós contámos isto ao Jonas. Mas olha, passou-se aquilo, e vai assim ao Jonas. Fui à internet ver o que é que se tinha lá passado. E o que é que se tinha passado? Aquilo não era nenhum simulacro. Aquilo era um perigo real. Porquê? Porque dizia depois na notícia,
um avião fez uma aterragem de emergência porque um dos pilotos se sentiu mal. Como um dos pilotos se sentiu mal, o outro, o copiloto neste caso, teve que aterrar o avião sozinho. E o perigo é que o avião podia, sei lá, podia não aterrar, podia, quer dizer, ele aterrava sempre. Podia aterrar ao lado. Podia aterrar ao lado. E podiam morrer milhares de pessoas. E isto falando em quê? Que o marido e a esposa, para fugir com o seu filho, precisam de estar ligados a Deus. E eu vou ler as passagens. E no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade de Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de David. E o nome da virgem era Maria. Foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia. Sabemos que este anjo foi falar com Maria. E entrando o anjo onde ela estava, Maria disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Maria, José, quanto a José, e projetando ele, eu vou puxar atrás. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente, por causa de Maria estar grávida. E projetando ele, eis que em sonho lhe aparece o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de David, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Duas pessoas, ambas ligadas a Deus, fogem com o seu filho. Nós temos que fugir com os nossos filhos, irmãos, antes que seja tarde demais. Antes que seja tarde demais. Porque o diabo continua a roubar, a destruir e a matar, inclusive, os nossos filhos. Nós pensamos assim, os filhos dos outros, os filhos dos perdidos, ou então o filho daquele crente que não anda lá muito bem espiritualmente. Não. O diabo tenta destruir, matar, roubar todos os filhos de todos os crentes. Todos. Ninguém está excluído. Às vezes, irmãos, acontece alguma coisa a um filho nosso e nós olhamos, às vezes, para trás, já arrependidos, e saímos assim e dizemos isto: ó Senhor, como eu agi mal, como eu estou arrependido, fiz alguma coisa, sei lá, porque é que eu fiz isto, porque é que eu deixei fazer isto, porque é que eu não procedi de outra maneira. Pais que somos, liguemos-nos a Deus, os dois, repito, os dois. Às vezes vamos pelos nossos sentimentos. Aconteceu qualquer coisa, mas porquê é que deixamos? Sabem que coisa não avisa. Coisa não avisa. Quem avisa é Deus. Quem alerta dos perigos, irmãos, dos nossos filhos, é Deus. É a palavra de Deus que nos mostra. Da próxima vez, irmãos, que alguma coisa estiver a alertar, repito, da próxima vez que alguma coisa estiver a alertar, cuidado que a coisa não avisa. Ajoelhemos-nos, peçamos ajuda a Deus. Expliquemos para eles, para os nossos filhos, o que é que nós sentimos, o que é que a palavra de Deus fala. Portanto, o primeiro aspecto, foges com o teu filho, mas têm que estar os dois ligados a Deus. Segundo aspecto que eu vejo aqui. José e Maria estavam ligados um ao outro. José e Maria estavam ligados um ao outro.
E estavam ligados um ao outro porquê? Porque a palavra diz que diz. Quando eles fugiram para o Egito, não foi só um, foram os dois. Havia ali como que, sei lá, uma cumplicidade. Quem é que recebeu a notícia? Foi José. José é que recebeu a notícia. Foge para o Egito. Talvez José tivesse chegado perto de Maria e disse, olha, tínhamos que fugir para o Egito. Talvez, não sei qual foi o diálogo entre Maria e José, mas eu posso imaginar qual seria o diálogo entre mim e a Céu. Fugir para o Egito, para quê? Mas porquê? Estamos aqui tão bem, aqui nesta aldeia, estamos aqui sossegados. Não, vamos fugir para o Egito, porque Herodes quer matar o menino. Herodes quer matar o menino, temos que fugir. Temos que fugir. E já que tinha que ser feita alguma coisa, fizeram-nos juntos. Já que eles tinham que fugir, irmãos, eles fugiram juntos. Sem mas, sem porém, sem um porém, sem um talvez, sem qualquer dúvida. Deus disse isso, José. Deus disse isso. Vamos para o Egito. O Egito não é como nós vamos hoje ao norte. E eu já estou a dar uma distância muito pequena. Porque eles iam a pé, ou então num jumento. Não iam de avião. Eles iam para longe, para o Egito. Aqui não houve, mas porquê? Mas não, vamos para o Egito. Estavam os dois interligados, os dois, ligados um ao outro. Marido e esposa, sejam mais do que isso. Sejam mais do que o marido e uma esposa, sejam cúmplices. Nesta área, sejam cúmplices. Formem uma equipa. Formem um exército a dois. Caminhem juntos. Sabem que os nossos filhos, irmãos, vão se sentir muito mais seguros se o marido e a esposa andarem juntos. Eles vão se aperceber, vão se sentir mais seguros, percebendo que há uma união no casal. E não ficarão desorientados. Quando há uma desunião no casal, irmãos, olha, eu falo por experiência própria. Eu devia ter os meus 10 anos, não sei que idade tinha, nem sei se tenho 10 anos, não sei. Uma vez eu ouvi o meu pai a discutir tanto com a minha mãe, foi a primeira vez que eu ouvi. Eu era pequenito. Eu penso que não tenho 10 anos. Penso que não tenho 10 anos. Ou talvez tivesse, não sei. Não sei, 10, 11 anos. Não, 10 anos, no máximo. Eu ouvi pela primeira vez meu pai e a minha mãe a discutirem, um com o outro. E a minha experiência foi esta, irmãos. Eu nunca mais vi o meu pai a discutir. Nunca mais. A partir daí nunca mais vi a discutir. Mas a minha experiência foi esta. Eu fui para o mato, havia lá um mato lá atrás. Eu fui para o mato e só chorava. Sozinho. Porque eu não compreendia. Porque é que estavam a discutir? O meu pai nunca tinha discutido com a minha mãe, pelo menos que eu tivesse visto. Nem a minha mãe tinha discutido com o meu pai. E teve que ver um tio meu, que se apercebeu, que estava lá numa casa ao lado, ele apercebeu-se, ele veio ter comigo, e eu me lembro das palavras que ele me disse. Veio ter comigo, tentou-me ajudar, animar, levou-me para a casa dele, e mostrou-me. Eu achei interessante, eu era uma criança, e ele tentou falar acerca do casamento, mas eu não compreendia. Quando houver um sim, que seja do casal. Quando houver um não, que seja do casal.
Nós precisamos de ser um exército, irmãos, um exército a dois. Um exército a dois. Terceiro ponto. Outra coisa que eu vejo aqui. Portanto, já vimos o primeiro caso. José e Maria estavam ligados a Deus. José e Maria estavam ligados um ao outro. É aquilo que eu vejo aqui. José e Maria estavam ligados ao seu filho. Estavam ligados a ele. Sabem que Deus deu essa criança, neste caso o Senhor Jesus Cristo, para que José e Maria cuidassem dele, desta criança, até que mais tarde ele tivesse condições para enfrentar a sua vida sozinho. E mais tarde o Senhor Jesus Cristo enfrenta o próprio diabo. Quando ele era pequeno, ele não tinha capacidade de enfrentar o diabo. O diabo queria matá-lo. E aqui os pais tiveram que intervir, tiveram que agir, tiveram que fugir. Para mais tarde, o Senhor Jesus ter a capacidade de enfrentar o próprio diabo e vencer. Ele venceu o diabo. Criar os nossos filhos, irmãos, não é uma tarefa fácil. Aqueles que já têm filhos grandes e até os pequenos. Mas os que já têm filhos grandes sabem que criar um filho não é uma tarefa fácil. Mesmo que algum dia algum filho teu chegue perto de ti e te diga assim: eu já não sou mais uma criança. Pensemos sempre, ele ainda é uma criança e não consegue defender-se sozinho. Liguemos-nos aos nossos filhos. Sabem que os nossos filhos, irmãos, é uma missão que Deus nos deu enquanto estamos aqui na Terra. Ensinemos os nossos filhos a ver os perigos da vida. Ensinemos os nossos filhos alguns truques para que eles não sejam apanhados pelas armadilhas do diabo, que o diabo é tão esperto. Principalmente, ensina ao teu filho, ou ensinemos os nossos filhos a depender de Deus. Ensinemos os nossos filhos a orar. Ensinemos os nossos filhos a pedir proteção a Deus. Eu não sei com que idade é que nós colocamos os nossos filhos de joelhos a orar. Não sei. Cada um de vós saberá. Mas comecemos muito cedo. Muito cedo. Liguemos ao nosso filho muito cedo, porque um dia vai ser tarde demais. Um dia vai ser tarde demais. Quarto aspecto. Eu vou terminar em breve. Quarto aspecto. José e Maria, por aquilo que eu vejo aqui, eles eram realistas. Eles não eram nenhuns. Eles sabiam que havia perigo. E quando eles souberam que havia perigo, eles enfrentaram a realidade. Fugiram com o seu filho. Fugiram. Mas ia para o Egito. Vamos para o Egito. Foi assim que Deus disse. Foi assim que o Senhor nos disse. Às vezes, irmãos, parece que nós não temos a noção da realidade, daquilo que o diabo é capaz de fazer aos nossos filhos. Já não contando fazer a nós, mas aos nossos filhos. Não temos a realidade, não conseguimos ver, não somos realistas. Pensamos que as coisas só acontecem aos filhos dos outros. Pensamos que é só aos filhos dos outros que vai acontecer os problemas. Não, nunca aos nossos filhos. Nós que somos pais, acordemos. Sabem que neste exato momento, que eu achava 4 menos 12, 4 menos 12, há um traficante que está a tentar viciar
um filho. E ele não está longe. Neste exato momento, às 4:10, há alguém que está a tentar violar a nossa filha. E esse alguém não está longe. Neste exato momento, irmãos, há alguém que está a tentar fazer com que o nosso filho comece a fumar, que o nosso filho comece a beber, que o nosso filho vá a uma discoteca, que o nosso filho comece a roubar, que o nosso filho comece a mentir. Há alguém que está a fazer isso. E esse alguém está a ser dirigido pelo diabo. Está a ser dirigido pelo diabo. E é nesta hora, 4:11. E esse alguém, irmãos, deixai-me que vos diga, como nós já sabemos, muitas vezes nem sequer é estranho. Nem sequer é um estranho. Até é um conhecido familiar. Até é um grande amigo. Como nós já sabemos e temos visto pelas notícias, a maior parte das violações sofridas por raparigas e também por rapazes, a maior parte delas são de pessoas conhecidas, muito conhecidas. Não vou falar acerca disso. Claro que não estou a dizer para nós ficarmos neuróticos. Não vamos agora ficar neuróticos. Mas vamos ser realistas. José e Maria foram realistas. Quando o anjo disse a José, levanta-te, toma o menino e a sua mãe, e foge para o Egito e demora-te lá. Fica lá muito tempo, até que eu diga. Porque Herodes procura o menino para o matar. E diz a palavra de Deus, e levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite. Foi de noite, foi logo naquela noite. E fugiu para o Egito. Temos que ser, irmãos, realistas. Quinto ponto. José e Maria eram obedientes à voz de Deus. José ouviu a voz de Deus, não perguntou ao Senhor porquê. É para fugir? Vamos fugir. E tendo-se levantados, a palavra de Deus levantou-se, tomou o menino da sua mãe e foi para o Egito e demora-te lá até que eu te diga. E eles obedecem. Eles obedeceram. E é isso que nos falta, irmãos. É nós obedecemos à palavra de Deus. É tão clarinho, irmãos. Mas qual é a dúvida? Qual é a dúvida? Pergunto, qual é a dúvida? Onde é que está? O que é que nós não compreendemos na palavra de Deus? Qual é a dúvida? Qual é a dúvida? Acerca dos filhos, acerca dos pais, nós temos muita coisa que nos fala. Qual é a dúvida? Depois, estavam no Egito. E diz a palavra de Deus, aqui mais abaixo, um pouco mais abaixo, e eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito. Agora estava José já com Maria e o menino no Egito. Dizendo, levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel. E José pega no menino e sua mãe e volta para a terra de Israel. Isto é obediência. Vai para o Egito. É para ir para o Egito? Vamos para o Egito. Agora volta para Israel. É para voltar para Israel? Vamos para Israel. Sabem que os maiores dissabores que nós temos dos nossos filhos é porque nós não obedecemos à palavra de Deus. Nós não fomos obedientes. José e Maria foram obedientes. Eles obedeceram da primeira vez e obedecem da segunda vez, da segunda chamada, para voltarem. Alguns de nós, irmãos, como pais, deixai-me que vos diga, até estamos ligados a Deus. Primeiro ponto. Até estamos ligados a Deus. Até já aprendemos a ouvir a sua voz. Mas não obedecemos. E este é que é o problema. Não obedecemos. Deus dá uma ordem e nós fazemos outra.
Queremos salvar os nossos filhos, irmãos. Fujamos para o Egito. Por fim, 6º ponto. Portanto, eu vou só recapitular. Primeiro ponto, conforme falei, estavam ligados a Deus, os dois. Os dois ouviram a voz de Deus, estavam ligados um ao outro, estavam ligados ao filho, ao menino, conforme já vimos no 3º ponto. 4º ponto, eram realistas. 5º ponto, eram obedientes à voz de Deus e, para terminar, dependiam de Deus. Não havia outra dependência. Eu acho que vou terminar. Eu não vou continuar, vou terminar. Só vos quero transmitir só mais uma coisa. Irmãos, se nós tivermos estes 6 pontos que José e Maria mostram aqui, até podemos ver mais, não sei se até talvez se esmiuçamos mais um pouco, ainda vamos conseguir ver mais. Que nós saibamos, irmãos, depositar os nossos filhos perante o Senhor. Oremos pelos nossos filhos. Oremos pelos amigos dos nossos filhos. Muito cuidado com os amigos dos nossos filhos. Oremos pelos relacionamentos dos nossos filhos. Oremos pelos relacionamentos amorosos que eles têm. Oremos pelos lugares que muitas vezes nós deixamos que eles frequentem. Oremos pelos filhos dos outros que também lá vão estar nesses lugares. E fujamos para o Egito. E quando soubermos que já estamos em segurança, voltemos outra vez, novamente, porque sabemos que eles já estão em segurança. Como é que José e Maria conseguiram salvar o seu filho de Herodes? Ligados a Deus, ligados um ao outro, ligados ao seu filho, realistas, obedientes à voz de Deus, dependiam de Deus. Façamos o mesmo. Que assim seja.